Então, gente, boa noite a todos vocês. Continuando a nossa aula de fundamentos históricos do direito, né? Hoje a gente vai tratar sobre o direito privado em Roma. Na aula anterior, a gente tratou sobre as fontes do direito, falamos um pouco sobre a história, os períodos do direito em Roma, né? E também trabalhamos um pouquinho sobre a classificação dos magistrados. Hoje nós vamos tratar sobre o processo formular em Roma. Na aula passada, a gente tratou um pouquinho sobre a classificação dos magistrados e falamos do magistrado pretor. O magistrado pretor é aquele que se divide em pretor urbano e pretor peregrino. Quem que é o pretor urbano? O pretor urbano é aquele que vai trabalhar com o litígio entre o patrício, ou seja, um descendente do romano fundador, e o plebeu, que é aquele estrangeiro que acabou, né, se tornando romano em razão do passar do tempo. Então, o pretor urbano cuidava desse litígio, ele analisava o quê? Todo o caso, delimitava todos os limites em que o juiz ia julgar em razão dos casos que aconteciam dentro da cidade. O pretor peregrino, por sua vez, ele cuidava de todo ou qualquer litígio que envolvesse plebeus ou estrangeiros e que ocorressem fora do âmbito urbano, ou seja, fora da cidade. Então, podia ser, inclusive, dentro do âmbito rural. Esse também delimitava o que o juiz tinha que julgar, né? E também delimitava até onde ele podia ter o julgamento dele. Só que o que aconteceu? Começou a ter diversos pretores, né? Na época aí do Alto Império, Império Romano, e dominava os pretores, né? Já que o Império Romano envolvia tudo que é hoje entendido com a Europa. Então, tinha o Império Romano na Oceania, na Ásia, além de toda a Europa. Então, a gente está falando de um Império Romano que era muito extenso, né? Então, não era apenas um pedacinho de território, era um território muito extenso, né? Então, por causa disso, acabava tendo a necessidade de se ter diversos pretores. E para facilitar e para ficar mais organizado toda essa comunicação, eles passaram o quê? Eles passaram a determinar, né, o pretor passou a determinar qual que ia ser o limite, como ele ia julgar, como ele ia ajudar, né, o magistrado e tal a julgar aquele caso. Então, primeiro, ele começou a determinar essa forma em abstrato. Eu botei ali entre parênteses, inclusive, nesse slide, súmula, né? O que é essa fórmula em abstrato? Ela determinava linhas gerais de como o juiz deveria julgar. Então, ele iria determinar o quê? Aquele crime, quando acontece aquele crime, qual que vai ser o pretor responsável por julgar? Então, ele trabalhava justamente essa ideia, né? Os limites em relação à cidade e o campo. Ele determinava esses limites. Boa noite, Thaís. Tem problema. Começamos agora. Tá? Não faz 3 minutos que começamos. Tá? Então, essa fórmula em abstrato, né, a chamada súmula, para a gente aqui, ela trabalhava esses parâmetros gerais. Ela não analisava o caso concreto. Ela analisava justamente linhas gerais. Então, esse crime aconteceu na fronteira. O homicídio aconteceu na fronteira. Uma ideia por causa de briga de terra. Qual o pretor que vai ser responsável por julgar? Vai ser o peregrino.
Então, essas súmulas, né, essas fórmulas em abstrato, elas passaram a julgar, a determinar justamente estes pontos. Né? Esse crime aconteceu em tal lugar. Foi em razão a compras de mercadoria que iam entrar na cidade. Quem que vai julgar? Vai ser o pretor urbano. Então, o magistrado pretor ele fazia justamente essa análise, né? Hoje em dia, a gente também tem súmulas, que seriam essas fórmulas em abstrato, que são editadas pelos nossos tribunais, e um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre elas, e a gente até trouxe uma súmula ali do STJ para a gente hoje em dia. E também tinha a fórmula judicium, que também é chamado de acórdão. O que é essa fórmula judicium? Ela ia tratar do caso concreto, ou seja, o pretor ele podia se utilizar daquela fórmula judicium, desse acórdão, como um parâmetro para ele poder julgar ou para ajudar o juiz a julgar. Aqui é um ponto importante que a gente tem que saber, que quando a gente fala em pretor, o pretor ele não julgava, ele ajudava o juiz, o magistrado, a julgar. Tá? Então, ele determinava os limites, pegava aquela fórmula judicium, aquele acórdão, para aplicar como parâmetro para que o magistrado julgador pudesse, então, julgar, né, todos os casos. É importante a gente saber que essa fórmula, né, esse processo formular romano, ele foi basicamente a base, né, de todo o nosso processo civil atual. Tá? Então, é interessante a gente saber que o que foi utilizado lá no Império Romano, né, lá no século aí, até o século 500, 600 depois de Cristo, a gente utilizou como base para todo o nosso processo civil. O que mais que é importante eu saber em relação a isso é que toda essa ideia, né, ela vem justamente do processo formular. Quais eram os elementos que constituíam o processo formular? O primeiro que a gente tinha era o nominatium judicis, né, que era que determinava quem que era o pretor que estava dando aquela fórmula, qual era o pretor que determinava aquilo. Né? Hoje a gente tem, quando a gente tem uma sentença, por exemplo, você vai ter qual vai ser o juiz que vai ser responsável por aquela sentença. Quando você tem um recurso de apelação, você vai ter o nome do desembargador, qual vai ser o desembargador, qual vai ser a Câmara, quem for o relator, quem foi os outros desembargadores que julgaram naquele processo. Mesma coisa em tribunais superiores, né? STF, STJ, qual a Câmara, qual é o relator, quem que compõe aquela Câmara pro julgamento daquele recurso, por exemplo, né? Então, vários pontos aí que são importantes em relação a esses elementos, né? Esses, como está no slide ali, nominatio iudicis, né? A designação do juiz, do desembargador, do ministro. Depois a gente tem o chamado demonstratio. O que é o demonstratio? É a nossa causa de pedir, ou causa do pedido. Então, todo o processo sempre ele vai ter uma causa de pedir. Né? Os processos criminais, a causa de pedir normalmente é um pedido de acusação, de condenação. Os processos civis, aí depende, pode ser uma obrigação de fazer, pode ser uma indenização. Então, é bastante variado aí as possibilidades de causas de pedir cíveis, por exemplo. Né? E a gente, então, vai usar muito essa causa de pedir como uma ideia de limite, né? Os pontos limítrofes para que o magistrado possa tomar aí as suas decisões. Então, normalmente o autor da petição, né, dessa peça inicial, ele vai ser o responsável normalmente por isso. Até a definição aí dessa causa de pedido, até onde eu posso chegar. Então,
um exemplo, né? Eu tenho um imóvel alugado e o locatário não está pagando o aluguel. O que que eu vou fazer? Eu ia até o pretor, né? Pretor urbano, e reclamava ali, ó, o inquilino não está pagando o aluguel. Então isso acabava sendo o quê? Isso acabava sendo o intento, né? Ou seja, a pretensão do autor, o estado das pessoas. A causa de pedir é o quê? Eu quero que ele me pague. Pretensão do autor, ou ele pague, que é a causa de pedir, né? Ou deixe o imóvel. Então, essa é a ideia da causa do pedido e do intention, ou seja, da pretensão do autor. E o juiz, ele vai ter que ficar restrito a essa causa de pedido, esse demonstratio, né? Ele não pode simplesmente dizer o seguinte, eu vou tomar uma decisão diferente. Não, ele tem que tomar a decisão dentro desses limites da causa de pedir. Então, assim, quando tu vai fazer uma ação de despejo, por exemplo, tem que saber que tu tem que fazer um pedido de ação de despejo cumulada com ação de cobrança, ou seja, além de cobrar os aluguéis que não foi pago, que ele saia do imóvel justamente porque não está pagando. Então, a causa de pedir, tu vai delimitar, né, o pedido, a pretensão do autor, justamente em razão desse intentio, né, que é a pretensão do autor, o estado das pessoas. Então, esse intentio é justamente a intenção. Esse intentio normalmente é o quê? Mais relacionado ao estado das pessoas. Então, você, por exemplo, João não sabe quem é o pai, né, mas desconfia que é fulano. Tu ia até o pretor e dizer o seguinte, ó, eu sou filho da Maria e do César, só que o César não me reconheceu como filho, eu quero que ele me reconheça como filho. Então, esse é o estado da pessoa, né? Então, a pretensão do autor que vai ter resultado lá na causa do pedido, ou seja, a causa do pedido vai ser o quê? Quero reconhecido o meu estado como filho de César. Mas a pretensão do autor é o quê? Que eu desejo ver, né, descobrir se eu sou o filho dele. É o que a gente chama quase como uma ação declaratória. E aí tinham também os elementos da fórmula, que era a condenação. E normalmente era uma condenação pecuniária. Então, João comprou minha cadeira e não pagou. João, você tem que pagar a cadeira ou devolver a cadeira. Então, era uma condenação pecuniária ou a exibição da coisa, né? A entrega da coisa que não foi paga. Então, mais ou menos esses eram os 4 elementos da fórmula que eram utilizados pelo pretor. Aqui eu vou trazer para vocês o exemplo de 2 súmulas, uma do STF e uma do STJ, né? Do STJ ali embaixo, o foro do domicílio ou da residência do alimentando e o competente para ação de investigação de paternidade quando acumulada com a de alimentos. Então, significa o quê? Ele traz uma delimitação, ele não está analisando o caso concreto. Ela vai servir tanto para o autor como para o réu, né? Então, ele não vai julgar o caso, ele vai trazer elementos, diretrizes de discussões gerais. Né? Ali, por exemplo, essa do STJ, ela está dando uma definição de competência, de jurisdição. Qual vai ser o foro, né, da pessoa que tu tiver uma ação de investigação de paternidade e de alimentos? Vai ser quem? Vai ser o juiz do foro da residência do alimentando, né? E a do STF, por exemplo, ali, a súmula primeira, diz assim, é vedada a expulsão de estrangeiro casado com brasileira ou que tenha filho brasileiro dependentes da economia paterna. Isso significa o quê? Justamente a ideia de que ele não vai poder ser expulso se ele tiver um filho brasileiro, né? Então, desde que seja casado com brasileira, né? Ou que tenha filho brasileiro. Então, isso justamente é alguns limites gerais. Ele não está analisando o caso concreto. Então, fulano fez isso, 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 e a gente vai expulsar ele do Brasil por causa disso. Não, vai se analisar justamente
né, em linhas gerais, vão ser diretrizes que vão servir, como a gente falou, tanto para o autor como para o réu de uma possível ação, né? Então ele vai servir dentro dessas duas perspectivas. Tá? E o acórdão, o que é o acórdão que a gente falou? O acórdão ele analisa os casos concretos, ou seja, são decisões dos tribunais. Por isso que normalmente, quando se discutiu aquela situação de prisão após a segunda instância, é justamente essa ideia. Ou seja, lá na decisão do acórdão, a jurisprudência, tu vai discutir ainda, tu pode ainda discutir os fatos. Depois, nos próximos recursos para o STF, para o STJ, tu não discute mais os fatos, tu apenas discute o direito. Então, aqui são decisões dos tribunais que, teoricamente, vão resolver toda a matéria relacionada a ou direito, né? Então, eles podem acabar gerando uma súmula, né? Várias das súmulas do STF, do STJ, vieram em razão do fruto de vários acórdãos, tá? E agora a gente vai para uma segunda fase do processo civil romano, que é o quê? E essa segunda fase, né, do processo civil romano era o chamado de edicto ou edicto, né? Ele podia ser tanto oral como ele poderia ser escrito, né? Ele poderia ser tanto oral como escrito. Os escritos, ou também chamado de perpétuos, né? Eles duravam durante o mandato do pretor, tá? Então, é importante a gente saber o quê? Que no início, lá no início, esses editos, eles normalmente eram orais. E aí o que aconteceu? Roma foi crescendo tanto que não tinha mais como a gente deixar isso somente de forma oral, porque como tiveram vários pretores, se tratou uma ideia de que isso passasse a ser regimentado, regrado, e essas fórmulas, essas orientações, elas deveriam ser colocadas de uma forma que todas as pessoas pudessem saber do que aquele pretor iria julgar, ou como aquele pretor iria trabalhar naquele processo. Então chegou o momento que se teve que colocar, né, isso no papel. É importante a gente lembrar que esse pretor ele era eleito, né, e ele ficava no cargo de pretor durante um ano. Né? Então, ou seja, esse escrito ele durava, né, ele ficava enquanto o mandato do pretor. Tá? Então, o que a gente chama de disposições, né, essas disposições que ele dava para cada caso, então, quando entrasse o outro pretor, ele podia mudar as regras, as disposições do edicto do pretor anterior. Ele poderia criar novos edictos, ou, se ele quisesse, ele podia seguir as orientações, né, que já tinham sido dadas. Tá? Então, elas se tornavam perpétuas durante o mandato do pretor. No início do mandato do pretor, ele tinha criado uma edicta. Durante aquele um ano, ele não podia mudar aquele entendimento que ele tinha. Ele tinha que, durante esse um ano, manter esse mesmo entendimento. Gente, até aqui, vamos lá. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor. Não, professor, tá tranquilo. Não, por enquanto não. Então, vamos lá. Vamos Tranquilo. seguir. Então, oi?
Então, vamos falar um pouquinho sobre o edito perpétuo. Gente, se alguém tiver dúvida, pode mandar ali no chat ou me chamar, que a gente volta aí, tá? Então, o edito perpétuo, né? O que era esse edito perpétuo? Tá? Então, vamos falar um pouquinho desse edito perpétuo aqui. Só um instantinho, deixa eu só ajeitar um negocinho aqui. Pra gente... Só um segundinho. Então, esse edito perpétuo aí, eu só vou ajeitar aqui um detalhezinho. Eu coloquei a imagem por cima do que eu tinha escrito no slide, para vocês poderem acompanhar certinho o meu raciocínio e a gente não se perder, tá? Então, o edito perpétuo, é importante a gente saber, ele começou com o imperador Adriano, tá? Isso no século II antes de Cristo. Só botar aqui. E eles começaram a fazer o que a gente chama de compilação dos edictos. Deixa eu já colocar aqui, daí já volto o slide aqui para vocês. Pronto. Já vai aparecer o slide aí para vocês poderem acompanhar. Tá na tela, tá? Então, esse edito perpétuo aí, ele é dessas características, ou seja, que ele deveria durar durante todo o edicto. Então, para tentar criar uma coisa mais organizada, Adriano começou a dizer o quê? Vamos juntar todos esses edictos aí dos pretores e vamos compilar, ou seja, juntar todos esses edictos, deixar lá no fórum, na biblioteca e tal, para que todas as pessoas pudessem, então, ter acesso a essas fórmulas, a essas orientações e né, não mais ficar somente na ideia dos editos orais, ou seja, as pessoas saberem realmente como os pretores iriam utilizar esses edictos. Esses edictos, eles se dividiam de que forma, tá? Então, esse edicto perpétuo, a compilação, ela se dividia da seguinte forma. A primeira parte trabalhava a jurisdição e a contestação, ou seja, ia determinar o que é a jurisdição, até onde vai a competência de cada pretor, qual é o limite territorial, por exemplo, daquele pretor, qual é o local que até onde ele pode julgar. Então, são locais, limites, regiões determinadas. Tá? Hoje a gente tem uma situação bem parecida, né? Juiz de comarcas, por exemplo, a gente tem aqui em Jaraguá do Sul, e a gente tem os juízes da comarca de Jaraguá do Sul que vão julgar litígios. Então, aqui ainda a gente tem a divisão ainda em várias varas, né? Então, a gente tem o juiz da comarca de Jaraguá do Sul que vai julgar os casos criminais, o juiz da comarca de Jaraguá do Sul que vai julgar os casos cíveis. Então, já se delimita, né? Se divide essas competências para cada juiz, no mesmo caso, para cada pretor. Isso, José Carlos, já ali na época do direito, né, do imperador Adriano, então, século II aí, depois de Cristo. Tá? Então,
como a gente... eu mudei o slide aqui sem querer. Então, como a gente trabalhou na aula passada... Deixa eu só pegar o caderno. Meu caderno de colas e anotações, né? Então, só para a gente relembrar. Então, assim, ó, a República foi ali do 510 a 27 antes de Cristo, né? Então, aqui a gente está falando do imperador Adriano, que no século II antes de Cristo. Então, já é época do Alto Império ou Principado. Tá? Então, já seria no Alto Império ou Principado. Foi justamente aquela fase em que teve os embaixadores, lembra que o responsável, né, por comandar Roma eram 2 magistrados. Então, foi nessa fase aí que começou essa compilação dos edictos. Então, continuando aí esse nosso ponto em relação à compilação dos edictos, é importante eu saber ainda o quê? Tá? Então, a primeira, né, a jurisdição delimitava os limites, né, do poder do pretor de julgar. Na segunda parte, a gente tinha os direitos privados. O que eram esses direitos privados? Esses direitos privados eram aqueles aplicados ao direito civil hoje, né, e ao direito empresarial. Então, o direito privado envolvia contratos, casamentos, a parte de educação que você ia dar para o seu filho, como você ia cuidar do seu filho, como você ia administrar seus bens, a sua relação de compra e venda com os seus clientes, como você ia fazer a cobrança dessas dívidas desses clientes. Então, tudo isso estava dentro do direito privado. A parte 3, né, a terceira parte da divisão do Edicto Perpétuo, ela trabalhava com herança e testamento. Então, quando morria um patrício, quando morria um plebeu, e ele tinha bens, como é que ia ficar determinado como ia ficar esses bens, quem ia ficar com esses bens, quem iam ser os seus herdeiros? Ele podia deixar todos os bens por testamento? Como tinha que ser feito esse testamento? Então, toda a parte sucessória, né, o início do direito sucessório tem todo nessa parte 3 da divisão do Edicto Perpétuo. E na parte 4, a gente trabalhava, então, a coisa julgada, ou seja, o juiz determinava, né, a pessoa ela fazia a causa de pedido, o pretor determinava qual era a coisa julgada, o juiz decidia, e aí o réu não cumpriu. O que eu faço? Então, você ia poder também executar a coisa julgada. Então, a ideia é mais da cobrança, a execução, a orientação de como você vai executar a decisão que foi determinada pelo juiz particular. Então, essa é a ideia, esse era o papel, né, dessa divisão do edicto perpétuo. Além disso, o que é importante a gente relembrar, né? Os chamados jurisconsultos, que a gente também começou a falar sobre eles na aula passada. O que eram os jurisconsultos na época? Os jurisconsultos na época eram aqueles que interpretavam a lei, interpretavam os edictos, né? Lembrando que a gente tinha os edictos que eram em forma abstrata, né? Que era o que a gente falou ali das súmulas, e os que tratavam em casos específicos, que eram os que a gente chamava de acórdão. Então, esses jurisconsultos, eles davam os pareceres, dando a orientação de como aquela lei deveria ser utilizada e tudo mais, a discussão, a interpretação daquele edicto, daquela lei, como eu vou aplicar aquele edicto no caso concreto e tal. E desses pareceres, no futuro, eles eram compilados, criando o que a gente chama de doutrinas, né? Criando livros. Jurisconsultos, hoje, seria o que a gente chama de doutrinadores, né? Essa é a ideia de que seriam jurisconsultos. Então, o que é essa doutrina hoje em dia? Doutrinas são livros jurídicos que vão dar a fundamentação
Ou seja, vão nos explicar conceitos, explicar princípios dos vários ramos do direito, né? Civil, penal, trabalhista e tudo mais. Nesse período, também é importante a gente saber a criação do chamado Código de Justiniano. O que é esse Código de Justiniano? Esse Código de Justiniano ele foi justamente a primeira compilação que nós tivemos. Primeiro, o Codex. O que era o Codex? O Codex foi uma compilação das constituições imperiais. Eles eram gravados em madeira, né, todas essas constituições imperiais. O que eram essas constituições imperiais? Eram justamente os julgados de recursos de apelação feito pelo imperador Justiniano e as leis do imperador Justiniano. Então, o imperador Justiniano ele determinava o quê? O que o governador tinha que fazer, né? O que como os seus funcionários deveriam agir, ele determinava tudo isso por meio de leis. E essas leis elas foram compiladas no que ficou chamado de constituições imperiais. Né? Os julgamentos dele, as ordens dele, tudo isso era compilado em um codex e gravado em madeira. E depois disso, a gente ainda teve os digestos de Justiniano. Os digestos foi justamente essa compilação dos pareceres dos jurisconsultos, que foram aí, né, determinados justamente, né, em 50 livros. Né? Então, o Digesto de Justiniano é a compilação dos pareceres dos jurisconsultos que ficou armazenado nisso em 50 livros. Emerson, haviam advogados estabelecidos ou o povo defendia? Aqui a gente ainda tinha muito a ideia dos defensores, né? Tinham pessoas que defendiam, né? Podiam defender. Mas aqui ainda era muito as pessoas por si, né? Não existia ainda a figura, né, específica do advogado. Deixa eu até só colocar para a gente discutir com vocês. Eu vou colocar um artigozinho que eu gosto, se chama O Advogado em Roma. Ele é bem curtinho. Tá? Ele fala um pouquinho sobre os antecedentes da advocacia na monarquia, no início da República e tal, a representação da parte em juízo na República, como era feita e tudo mais. Tá? Então, assim, a gente vai ver que surge, né, o advogado ele vai existir aí, esse que ele, na verdade, já surgiu anteriormente, mas aqui é nesse momento que começa meio que se organizar a função, né, a ideia de o que é um advogado. Tá? Então, a gente vai ver que foi com os romanos realmente que a advocacia ela toma forma. Tá? Então, a gente vai ver isso aí, o termo advogado, que a gente já falou, que vem, né, lá da ideia da Grécia e tudo mais, mas a figura do jurisconsulto é a que mais se assemelhou no início à ideia do advogado. Tá? A gente teve lá na Grécia todo esse início, mas foi em Roma que o advogado ele passou a ter um papel mais importante, através da atuação dos patronos, que eram os homens de profundo saber jurídico, que eram encarregados, né, do aconselhamento e defesa de seus clientes. Então, ou seja, essa ideia de um parecer aí, ela já é um serviço que hoje a gente poderia dizer que é dos advogados. Tá? Então, é uma ideia ampla. Né? Os advogados eles sabiam como se dirigir às autoridades, como defender, toda essa parte de oratória, interpretação, que é mais relacionado aos advogados. E
foi lá, né, no direito romano, que a gente pode dizer que surgiu a profissão organizada, né, dos patronos e dos oratores, que deram origem ao advocatus, né, que foi a profissão. No início, que a gente vai falar aí, inclusive do imperador Augusto, que foi as advogadas Amásia e Hortência, que foram aí as notáveis advocatas na época, né, o surgimento dessa ideia. E depois a gente vai ver, inclusive, que a nomenclatura, né, de honorarium, né, honorários, tribunos de honra e tudo mais, vieram aí também já no Romano Cláudio, isso um pouco antes, tá, em 1451 a.C., tá, uma ideia de recompensa pelo trabalho. Tá? Então, mais ou menos aí nessa época já começou aí a se delinear, né, toda essa figura, e ainda com Marco Túlio, depois, 106 a 43 a.C., a advocacia ela ainda ficou elevada a um nível de munus público, né, uma função social, e aí continuou aí com os jurisconsultos e tudo mais. Então, assim, o povo podia se defender, mas como o povo não sabia muito como se portar, então acabava, né, sem utilizando desses advogados, né, ou desses jurisconsultos, para poder se expressar melhor perante os pretores. Mas eles podiam fazer sozinhos também. Tá? José Carlos ali, quando houve a divisão dos impérios romanos do Oriente e Ocidente, essas leis valiam para ambos os impérios? José Carlos, isso eu tenho que pesquisar aí para ti, essa eu não vou saber te responder, mas acredito que quando houve a divisão, cada império utilizou a sua própria legislação, né? Até porque quando a gente teve, por exemplo, a invasão bárbara, os germanos eles acabaram utilizando, os germânicos acabaram utilizando muito do direito romano, mas também introduziram seus costumes, tanto que ficou conhecido aí como germânico-romano, né? Direito germânico-romano. Tá? Então, assim, acredito que não, mas depois eu já pesquiso isso também e já respondo para vocês lá no grupo essa informação certinha aí desse caso. Tá? Ainda aqui em relação ao nosso digesto, é justamente a criação, por exemplo, do nosso primeiro Código Civil, que foi o Lex Civilis, né, que foi a primeira legislação conhecida aí como um direito civil, um Código Civil, que, na verdade, envolvia basicamente todas as áreas do direito. Tá? Até aqui, gente. Vamos lá. Dúvidas, perguntas? Vamos aproveitar, gente. Se eu não souber, eu digo para vocês e a gente pesquisa juntos depois. Tá? Então, o que é importante a gente ainda saber aí, tá? A gente vai ver que no próximo a gente vai falar um pouco mais de direito penal e processual. Nesse, justamente os períodos, né, de consolidação. Então, assim, ó, por exemplo, na primeira parte aí, a gente começou a trabalhar, né, todo esse surgimento dos direitos. Né? Então, essa criação do Codex, essa criação do digesto, ele é justamente o nascer, né, de basicamente todo o nosso direito. Inclusive, a gente costuma dizer que esse período aí do edito, dos jurisprudentes, né, dos jurisconsultos e tudo mais, era muito utilizado os ideais aristotélicos, né, sobre a prudência, que a gente vê em Ética
Nicômaco, né, que é um livro aí de Aristóteles, onde falava justamente do bom convívio social, e a partir desse entendimento de certo ou errado, é que a gente trazia muitas dessas determinações. Né? E aqui, o que é importante a gente saber também? É esses jurisprudentes que a gente vai falar, né, posteriormente, eles se do direito e das questões sociais, eles chamados pelos cidadãos justamente para dar o parecer a respeito de alguma situação relativa a um caso concreto que estava ali justamente no meio social. Então, essa constância aí dessa atividade, criando essas fontes doutrinárias, foi justamente quando Augusto fez com que isso pudesse ser utilizado como uma fonte oficial do direito, né? Até então eles exerciam antes de fazer por prazer, né? Por entendimento e tudo mais. Mas com Augusto, né? O imperador Augusto, a gente pode dizer que isso passou a se tratar, né? Se tornar como uma fonte oficial, uma fonte quase que verdadeiramente doutrinária do direito, né? Apesar de que é importante a gente saber que esses jurisconsultos e tal, depois eles passaram a integrar a própria magistratura, digamos assim, né? Adriano, quando o imperador Adriano chamou jurisconsultos para sua própria administração, como assessores, membros de conselho e tudo mais, passou a gente praticamente começou a dizer então que essa assessoria jurídica, né, esse assessoramento dos jurisconsultos começou a integrar o Estado. Então, as respostas, né, de Adriano, elas passaram a constituir, inclusive, o direito à reiteração com força de lei. Seria quase o que a gente chama hoje de um decreto presidencial, por exemplo. O presidente vai lá dar o decreto, faz MP, e a gente tem que seguir o que foi determinado. Tá? Então, é quase a mesma ideia, né, do que começou a surgir lá com Adriano em Roma. Né? Então, passou aí a dar-se lugar a um juiz único, a uma burocracia que não era mais necessária os pretores, então passou a ser administrado por funcionários da administração judiciária, e que, em nome do príncipe, começaram a dar os seus julgados. E aí, o que foi acontecendo? Cada vez mais, o Senado foi perdendo a força, porque o Senado, que era o consultor do imperador, passou a ser substituído muito por esses jurisconsultos e passaram a exercer essa função de assessores. Além disso, gente, é importante a gente saber que as jurisprudências elas nunca perderam a força em Roma, tá? Então, as jurisprudências elas continuaram tendo muita força dentro do direito romano, tá? E o que foi utilizado, né, até atualmente, né, no nosso direito. Tá? Eu vou colocar ali para vocês um outro link que, se possível, eu gostaria muito que vocês fizessem a leitura. Ele fala justamente sobre essa situação aí de gesto de Justiniano e tal. Eu vou deixar disponível, ele está ali no material de vocês, tá? Mas eu vou deixar disponível ali para quem não conseguir acesso por lá, poder dar uma lidinha aí nesse artigo que é bem completinho em relação ao que a gente chama de Corpus Iuris Civilis, ou Lex Civilis, né, que é justamente a relação de Justiniano e o direito brasileiro, que foi basicamente o que a gente fez naquele trabalho, né, falando sobre a importância, né, de Justiniano, do direito romano, para o direito brasileiro. Então, o que é importante a gente relembrar na aula de hoje, né? Lembrar
que os pretores eles eram magistrados, interpretavam as lacunas da lei, né? Eles organizavam todo o processo, para daí então o juiz responsável pelo julgamento. Começaram a criar aí os edictos, que eram essas instruções, né? Eles ficavam vinculados aí a esses edictos durante todo o mandato dele, então, ou seja, durante um ano, ele não podia ficar trocando de entendimentos de decisões em relação a isso. E outra parte importante aí, que é justamente a gente lembrar daquela divisão das quatro partes principais aí em relação ao edicto perpétuo, né? A primeira parte, que abrangia aí as instâncias, jurisdições, contestações e tal. A segunda parte, que reunia as ações de proteção, os direitos subjetivos privados e tudo mais. A terceira parte, que trabalhava com as vias do direito fora do calendário judiciário, então, herança, testamento, legados e tudo mais. E a quarta parte, que trabalhava justamente de determinações em relação à coisa julgada, como se executar as sentenças, tá? Em relação a essa unidade, ela não é muito comprida não, gente. É essas partezinhas aí que a gente trabalhou mesmo. Tá? O que é importante a gente fazer agora? Gente? Tentar já criar uma relação entre as três primeiras unidades, né? Essa 2.1, 2.2 e 2.3, para daí depois a gente finalizar e complementar ela com a 2.4 na próxima aula. Eu sei que pelo nosso calendário, gente, a gente tinha prova na próxima aula, mas as provas elas foram adiadas a princípio para outra semana, tá? Então ali eu acredito que vai ser entre 20 e 24. Então a nossa prova provavelmente vai ser dia 23, e aí vai abranger a unidade 1 e 2. Mas como eu disse para vocês, é mais atividade mesmo, eu não vou fazer prova avaliativa, é pesada, é mais para vocês relacionarem aí e compreenderem tudo que a gente já estudou, tá? Eu não quero, não é meu objetivo aí estar reprovando ninguém, tá? Então vocês vão ver que é uma prova bem tranquila em relação a isso, tá? Vamos lá, gente. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Mas Emerson, pensa que tu vai estar em casa, então a prova vai ser com consulta. Então vai ser mais fácil, vai ser mais sossegado. A ideia é fazer prova mesmo assim à distância? Vai ser assim, tá? Porque assim, ó, pelas informações que a gente recebeu, o retorno, deixa eu até falar aqui para vocês, tá? A gente recebeu aí parte dessas informações hoje, mas a princípio o nosso retorno tá para o dia 4/5. Tá? Mas o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, essas coisas ainda pode prorrogar os decretos e tal. Mas a princípio a gente volta dia 4/5. Então essa primeira avaliação aí de vocês vai ser online. Mas, gente, fiquem tranquilos que todas essas explicações a gente vai receber segunda-feira. A gente tem uma reunião videoconferência na segunda-feira, já dizendo para a gente como vai funcionar. Então, na próxima aula eu já vou explicar para vocês certinho como vai ser, de que forma, mas fiquem tranquilos, gente, que não vai ser nada complicado, isso eu prometo. Está gravado o vídeo, então não posso descumprir o que eu prometo. Mais alguma pergunta, gente? Hoje a aula foi tranquila. A gente não teve uma live da Marília Mendonça, né? Para atrapalhar a nossa aula. Ontem os alunos, metade deles ficava de um olho na live, outro olho na Marília Mendonça.
Pô, Bruno Marrone é sacanagem. Ah, minha aula é melhor que Bruno Marrone. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês estejam bem, tá? Que tenham saúde aí e que logo a gente já está juntos em sala de aula para a gente poder continuar trabalhando tudo isso. Eu não sei se nos outros grupos de vocês que os professores não estão, os outros alunos eles têm participado e tal, eles estão conseguindo acompanhar. É que é importante, gente, para a gente, às vezes, esse feedback de vocês, para a gente saber o que a gente pode estar melhorando, tá? Então, o que vocês puderem auxiliar a gente aí é importante, para a gente saber aí quais diretrizes tomar e tudo mais. E não esqueçam, gente, de entrar lá no AVA, fazer as postagens e tal, e o nosso acordo aí de mais de 80% é importante. Então, pessoal, o cachorro do Emerson ali está dando uns berrinhos. Tranquilo, Thaís. O que você tiver precisando aí, tu avisa. E eu, o professor Roger, aí a gente vê o que a gente consegue fazer aí. A instituição também ela auxilia aí para vocês conseguirem estar fazendo as atividades, estarem acompanhando e tudo mais, tá? Isso é importante. Mas é importante justamente esse feedback aí para a gente saber, né, como, né, trabalhar com vocês, né? Então é importante aí esse feedback de vocês. Então, pessoal, uma feliz Páscoa para vocês. Bom feriado aí de Páscoa, né? Que Deus aí, para quem for católico ou outra religião, né? Que Deus possa abençoar todos nós aí nessa Páscoa e que logo possamos estar juntos aí na sala de aula. Tá bom? Eu vou ficar aqui no grupo, né? Ainda para resolver qualquer dúvida, perguntas e tal. Mas por hoje essa é a nossa aula. Depois eu já disponibilizo o link para quem não estava online. Legal. Beleza, pessoal? Obrigado, professor. Bom feriado, boa Páscoa a todos aí. Obrigado, boa Páscoa a todos vocês, gente.